nós já vimos que as pesquisas fazem parte das relações humanas. Mas aí surge uma pergunta que já começamos no vídeo anterior a explorar. Todas as pesquisas são científicas? E uma pergunta complementar que surge a essa: o que caracteriza uma pesquisa ser científica? Apresento então alguns elementos que vão fazer, que tornarão a melhor identificação de uma pesquisa científica. Vamos a eles então. Primeiro, um tema. A pesquisa deve possuir um tema e esse tema deve ser tratado como pertinente, como passível de investigação, como passível de execução, como passível de resposta, de obtenção de resposta. Então, esse tema precisa ser aceito. Não pode ser tratado, apresentado um tema que não tenha relevância para a pesquisa, não tenha relevância para o estudo científico. Depois, para a construção de uma pesquisa, do arcabouço da pesquisa, deve-se buscar fundamentações teóricas válidas, ou seja, se o fenômeno não é investigado, não foi ainda investigado por completo no campo, numa área do conhecimento, ao menos de forma próxima a ele, à margem do fenômeno que você está investigando, do fenômeno que você propõe como investigação, deve-se encontrar uma fundamentação teórica, ou seja, alguém que já investigou, se não aquilo, mas muito próximo para a construção dos fundamentos da sua pesquisa. Sejam os fundamentos teóricos, sejam os fundamentos práticos também. E esses fundamentos eles devem ser válidos. E o que caracteriza um fundamento teórico prático válido é a publicação, é a disseminação de uma pesquisa, seja em um livro, seja como um artigo de periódico. Então, para que a pesquisa se parta para uma próxima etapa, que é a investigação propriamente dita, busca-se inicialmente a fundamentação teórica. Qual é a base que permite você fazer com que aquela pesquisa se torne execuível, se torne executável, se desenvolva? Um terceiro critério é que o mundo científico demanda um método. Para que a gente consiga desenvolver alguma pesquisa no âmbito da ciência, precisamos utilizar um método. Um método que já foi desenvolvido, já foi proposto, ou um método que eu vou propor do início, do zero, no âmbito, sobretudo, de uma pós-graduação. Então, um método que deve ser reconhecido pelos pares. Quem são os pares? As pessoas que pesquisam o mesmo conteúdo que eu. Aquele que trata do mesmo assunto, está investigando o mesmo assunto que o meu. Então, para que a pesquisa possa acontecer, precisa se aplicar um método. Para quê? Para que esse método, posteriormente, caso alguém queira investigar o mesmo que você, seguir o mesmo caminho que você, possa seguir um método. O método nada mais o que é como uma receita de bolo. Primeiro, então, mistura o trigo, depois coloca os ovos, depois a água, o fermento. Então, é o passo a passo. Então, por isso que na pesquisa precisa se declarar qual é o método que foi empregado e descrever a metodologia da pesquisa, aquilo que sustentou a forma de execução, para que aquela pergunta que foi formulada lá no início, como que você desenvolveu o passo a passo que foi ali desenvolvido, que foi empregado para a obtenção dos resultados da pesquisa. E por fim, um último elemento é que, à medida que se busque fundamentação, se proponha e se absorva um método para que se obtenha os dados, também há necessidade de analisar, e uma vez que se analise os dados, no diálogo com a literatura, com a fundamentação teórica, com os resultados alcançados, você apresente qual é o resultado, qual é a conclusão, onde você chegou com a sua pesquisa, a partir daquela proposta inicial, daquela pergunta que foi formulada lá no início, o seu problema de pesquisa, que foi formulado, e os resultados que serão apresentados de forma padronizada, e o padronizado é permitir
que os pares, ou seja, aqueles que pesquisam mesmo que você, possam ter um entendimento mínimo daquilo que você propôs e obteve como resultado. Então, são esses 4 elementos que devem ser observados e que tornam e que saem do cenário, da perspectiva do senso comum de uma pesquisa, por exemplo, executada num supermercado para obtenção do melhor preço de um produto, para uma pesquisa no âmbito científico. Então, são esses 4 elementos que devem ser observados e que melhor caracterizam a pesquisa acadêmica ou a pesquisa científica.